Olá, eu sou o professor Marcelo e nós vamos trabalhar com English Class. Vem comigo. O assunto de hoje, portanto, é if clauses. Clauses são frases. If, condição. If clauses também é conhecido como conditional one ou ainda real conditional sentence. Mas Marcelo, ainda não entendi ainda, não me lembro o que é if clauses, o que é conditional one ou real conditional sentence. Então, nós vamos juntos aqui relembrar esta matéria. Primeira coisa que nós temos que lembrar, ela expressa algo possível de acontecer. Quando você trabalha com conditional one, você está se referindo a um evento que possivelmente acontecerá. Também, nesta mesma frase, você se refere a um resultado provável. Então, resultado. Vamos focar bem nesse termo, resultado e condição. São as duas coisas agora que eu quero que você tenha em mente. Condição e resultado. Vamos pensar melhor. A condição para que algo aconteça. Você almeja um resultado. Por exemplo, passar de ano, mas existe uma condição para ele, para que você possa passar de ano. Então, as frases condicionais, o assunto de hoje, trabalha com isso. Condição e resultado. As frases condicionais são divididas, portanto, em duas partes. A primeira expressa condição. A condição para que aconteça aquilo. E a segunda expressa o resultado. É sempre assim, condição e resultado. Você pode entender ainda como objetivo. Você tem um objetivo a ser alcançado, mas você precisa sempre passar uma condição. Quando você opta por usar uma frase deste tipo, você quer que o seu leitor, ou até mesmo você que está lendo a frase, note que aquele resultado só foi obtido por ter passado por aquela condição. Tudo bem? Então, agora nós vamos pensar o seguinte. A primeira frase expressa condição. A segunda frase expressa objetivo. Quer dizer que o conditional one, na verdade, são duas frases? Sim, são duas frases que elas se interligam. Uma delas vai passar a ideia de condição, a outra de resultado. Vamos pensar agora nas frases que expressam condição. Na frase que expressa condição, sempre você vai ter a presença constante do termo if. Marcelo, então aquele if clause que você falou no começo era isso? Sim, clause é uma frase. If é uma condição, é um termo que dá a ideia de condição. Quer dizer que na frase condicional você encontrará essa palavrinha if, que você já entende automaticamente que trata-se de uma condição para que se atinja um objetivo. O termo if, traduzir para você agora, se, inicia a frase para expressar uma condição para que algo aconteça. Então, talvez o foco principal seria o resultado, mas ele quer também te mostrar a condição para com que aquilo foi feito. Vamos à fórmula. If, subject, verb, object. Então, os exemplos de modo geral são assim. Você inicia com a palavrinha if, que você já sabe que significa se. O sujeito da frase, seja ele singular ou plural, terceira pessoa, o verbo da frase e o objeto. Então, if inicia a frase para que você possa entender que trata-se daquele termo, é a condição. Então, grava comigo. If passa a ideia de condição. If, condição. Se. Agora, vamos partir para a segunda parte. As frases que expressam o resultado ou seu objetivo. Lá, você vai ter a presença constante do auxiliar will.
Marcelo, parece que esse auxiliar aqui aparece em algum tempo verbal, não é isso? Você está certo. Will é um auxiliar do futuro. Então, todas as vezes que você encontrar esse auxiliar will, você sabe duas coisas. Primeiro, que o verbo em questão está na forma base. Não tem prefixo, não tem sufixo, não tem nada. E que ele te mostra futuro. Casa muito bem com a condicional que expressa algo possível de acontecer. Então você tem uma condição e um resultado possível. Nós entendemos isso tudo com a presença de duas palavras, if e will. As duas coisas passam a ideia, tanto de condição e um futuro possível. O auxiliar will expressa um resultado que possivelmente acontecerá. Vamos ao exemplo. Nós temos aqui subject, que você já viu que é o sujeito da frase, will, esse auxiliar de futuro, mais o verbo na forma base, tá? Sem prefixo, sem sufixo, sem nada, mais o objeto da frase. Então, a fórmula é simples. Sujeito, will, depois o verbo, e você entende que esta frase, portanto, ela está expressando, te mostrando que aquele termo, aquele pedaço da frase, trata-se de objetivo a qual pode ser resultado, pode ser acontecido, atingido. Tempos verbais. Já que nós temos duas frases, e eu já te disse que na frase de objetivo nós temos o futuro com o eu, qual será o tempo verbal da frase condicional? Na frase que inicia com if, que você já sabe que é condicional, nós temos o sujeito, o verbo e o objeto. O termo if será colocado sempre no presente simples. Então, todas as vezes que você for montar uma frase na forma de condicional que é a matéria de hoje, nós temos que ter em mente o presente simples. Na parte de objetivo, nós temos will. Então, o will já indicará para você um futuro simples. Então, retomando, na condicional a parte de condição é presente simples. Na parte de objetivo é futuro. Os dois não mudam, é frequente, ele é fixo. Vamos então à frase completa como exemplo? Nós temos aqui, if, que expressa já a condição, o subject, que é o sujeito da frase, independente se é plural, se é singular, o verbo, o objeto. A vírgula, que vai iniciar a parte de objeto, de resultado, subject, will, verb and object. Então, nós vimos aqui que o subject, ele vem colocado aqui. Antes você coloca if, para já deixar bem claro que é a parte de condição. Nós temos if. Então, o sujeito da frase, eu coloquei como exemplo I. Nós temos aqui agora o verbo if I study. If I study English. Então, coloquei objeto. Se eu estudar inglês, if I study English. O sujeito da frase I will, você já sabe que é auxiliar de futuro, o verbo love it. If I study English, I'll love it. Então, o meu objetivo, o meu resultado é, eu vou adorar isto. Mas para eu adorar, eu preciso fazer o quê? Se eu estudar inglês. Então, a condição para que eu adore, que eu me divirta, é estudar. Então, se eu estudar inglês, eu vou adorar. Então, você nota que a primeira parte é presente simples e a segunda parte é futuro. I will love it. Futuro simples. Você sabe disso porque você conta com o auxiliar will, logo antes do verbo. I will love it. Outros exemplos. If she arrives on time, we'll go to the cinema. Se ela chegar no tempo certo, na hora certa, nós iremos ao cinema. Então,
Qual que é o meu objetivo? Irmos ao cinema. Mas qual que é a condição? Se ela chegar a tempo. If she arrives on time. If they arrive on time, they'll go to the cinema. If they arrive on time, we'll go to the cinema. Eu gostaria que vocês notassem a semelhança entre as frases e é proposital para que você note que a frase, estando no presente simples, você vai fazer as mudanças necessárias. Neste caso aqui, o verbo arrives, ele está com um sufixo porque era a terceira pessoa do singular. Aqui, ó, é plural, então você não coloca o sufixo porque é presente simples. Então, as regras do presente simples se aplicam à frase de condição. As regras do futuro simples se encarregam do verbo. Então, agora a nossa revisão. O que nós estudamos hoje? If clauses. Clauses são frases. If, que dá a ideia de condição. If é condição para que algo aconteça. If clauses, nós temos alguns tipos. Tipo 1, 2, 3. Hoje foi a condicional 1. A condicional 1 também é conhecida pelo nome Real Conditional Sentence. É a mesma coisa, Marcelo? É a mesma coisa. Vamos pensar aqui no termo. É uma frase que expressa uma condição real. O seu objetivo é aquele resultado, mas aquele resultado ele é possível de acontecer. Por isso é condicional 1. A condicional 1 expressa uma condição para que algo aconteça. É sempre assim. E você sabe que a if clauses ou conditional 1 é, na verdade, junção de duas frases. Não é uma frase só, são duas. Uma delas você vai encontrar if, que expressa condição. A outra você vai encontrar will, que expressa resultado. Então, quando você estiver lendo uma frase, foca nesta parte, porque ele vai te mostrar onde se encontra uma frase condicional e o resultado dela. Eu te convido agora a fazer um exercício comigo. Você vai ler esse texto e a sua tarefa é encontrar uma frase na condicional 1. Então, vamos dar alguns segundos para você localizar rapidamente, observando essas duas palavras. Encontrou, você fala para você mentalmente que nós vamos corrigir. Eu acredito que você, em segundos, descobriu. Então, depois de Mike Pence, when he was asked if Kamala Harris will have or hurt Joe Biden's chances as the presidency. Você viu que rapidamente você encontrou a palavrinha if. Esse tipo de construção, a condicional, é muito encontrado. Esse site, por exemplo, da CNN. Então você pode buscar esses sites e tentar encontrar essas estruturas que você possa conhecer, identificar e rapidamente entender. Então eu te convido a fazer esse exercício. Encontre textos, encontre estruturas que vão facilitar a sua compreensão. Não se preocupe por enquanto de saber todas as palavras. No momento, você está aprendendo a ler, identificar e entender frases condicionais. Tá certo? Bom, qual que é a próxima aula, meus caros? Nós continuaremos ainda no if clauses, mas dessa vez nós estaremos estudando a condicional 2, também conhecido como unreal condition. Tá legal? Então, um abraço, até mais e estude sempre!